Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. Fique com a gente. Olha, este ano o clima foi favorável às lavouras de tomate, mas as pragas e as doenças preocuparam os produtores. O preço foi outro desafio, viu? A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção no Brasil. Do pé para o carrinho, do carrinho para o caminhão. Daqui, o tomate colhido segue direto para a comercialização na Ceasa de Uberlândia. É que a espécie plantada pelo Ed Carlos, o tomate pera, não aguenta ficar armazenado por muito tempo. Por isso, o escoamento precisa ser rápido. Esse tomate que eu planto é um tomate pera, é um tomate aqui é um tomate para dentro da cidade, entendeu? Não é um tomate para viajar. Ed Carlos está há mais de 20 anos na atividade e conhece bem o cultivo do fruto. Este ano o clima ajudou, mas as pragas e doenças não deram trégua, como o fungo preto, que ataca o tomate e impede o desenvolvimento. Mas esse ano, por causa do mormaço, foi favorável para o fungo preto. Chega a perder até 20%. No meu caso aqui, que foi pouco, né? Mas tem causas da pessoa não conseguir colher. O fungo preto, ele ataca, ele faz a pessoa perder até 90% da lavoura. Mesmo com uma pequena queda da produção por conta da doença, o tomateiro não desanima. Sabe que de tempos em tempos acontecem essas oscilações, assim como o preço do produto. No ano passado, o tomate esteve em uma de suas melhores fases, chegando a custar até R$ 12 o quilo. Com isso, muitos produtores migraram para a atividade, aumentaram a produção. Muito produto no mercado, o preço cai de novo. Não é isso, Ed Carlos? Hoje está em média de R$ 2 o quilo. E como é que faz? Você vai tentando controlar com as outras culturas? Aí né, uma vai ajudando a outra, né? Por exemplo, eu planto tomate, não deu para pagar o tomate, não deu para pagar ele. Aí eu planto um pimentão, planto uma lavourinha de pepino, aí acaba de pagar para nós continuar trabalhando. Vai equilibrando. Vai equilibrando. Aqui a colheita já está quase no fim. O ponto ideal é esse, mais firme, verde ou começando a avermelhar. Se passar muito do ponto, não serve para saladas. Aí precisa ser vendido para empresas que produzem molhos. A colheita do tomate varia de 40 a 60 dias em média. Aqui, cada trabalhador colhe cerca de 20 carrinhos como esse, às vezes até mais, né, Márcia? Vocês estão aí trabalhando, vocês conseguem mais de 20 em um único dia? Consegue até mais, né? Depende do dia, a condição do tempo também, né? Faça chuva, faça sol, vocês vêm colher. De todo jeito a gente está aqui. Os 7.000 pés produzem cerca de 300 caixas por semana, o que equivale a 6.000 quilos de tomate. O plantio foi feito há cerca de 150 dias. E de lá para cá o manejo foi cuidadoso, com adubação dia sim, dia não, além dos produtos para evitar pragas. Depois de tudo colhido, Ed Carlos começa um novo ciclo. Mas agora, plantando em outro espaço. É que o tomate precisa que seja feita a rotação de cultura, outra forma de evitar doenças, como a lagarta minadora. Aqui eu vou plantar pimentão, agora tirando o tomate nós vamos colocar pimentão. O Brasil é um dos maiores produtores de tomate do mundo, com produção anual de quase 5 milhões de toneladas. Goiás é o maior produtor, seguido por São Paulo e Minas Gerais. A produção nacional é fortemente impulsionada pelo uso de tecnologias, mas em várias regiões a atividade é desenvolvida pela agricultura familiar. Gente como Ed Carlos, que de forma simples segue produzindo e levando alimento para as mesas de muitas famílias. Isso aqui é minha vida. Trabalhar na agricultura, para mim, é um prazer muito grande, né? É uma satisfação de poder levantar todo dia de manhã cedo e ter o meu próprio serviço, né? Eu vou e volto fazendo o que eu gosto, tanto eu quanto a minha família. Missão cumprida, né? Com certeza. As negociações envolvendo a soja em grão estão mais lentas no Brasil. Olha só.
Esse cenário está atrelado à disparidade entre os valores ofertados pelos compradores e os pedidos por vendedores. De um lado, os pesquisadores do CPEA apontam que os sojicultores estão capitalizados e afastados das negociações. Esses agentes têm a atenção voltada à valorização externa. Já boa parte dos consumidores está cautelosa, atenta ao alto estoque remanescente da safra 2024-25, às expectativas de safra recorde na temporada 2025-26, a desvalorização cambial do dólar frente ao real e a queda nos prêmios de exportação no Brasil. Nesse cenário, os preços do grão registraram apenas pequenas oscilações ao longo da última semana. Agora a gente explica por que o milho está com baixa liquidez neste momento. Isso acontece principalmente porque grande parte dos vendedores está afastada do spot, que é um mercado em que são negociados pagamento e entrega praticamente imediatos. Do lado da demanda, muitos consumidores têm interesse em novas aquisições, mas os fechamentos envolvem apenas pequenos volumes. Segundo os pesquisadores do CPEA, por um lado, a recuperação no valor externo na semana passada e a intensificação das exportações brasileiras são fatores de sustentação aos preços internos. Por outro, a recente desvalorização do dólar, o bom desenvolvimento das lavouras de milho da primeira safra e o amplo excedente interno podem resultar em quedas. Ou seja, esse contexto evidencia que o mercado ainda deve buscar ajustes nos próximos meses. No campo, de maneira geral, o clima segue favorecendo a semeadura e o desenvolvimento das lavouras da safra de verão. Contudo, em algumas regiões do país, como no Paraná e no Rio Grande do Sul, os volumes de chuvas, a intensidade dos ventos e registros de granizo deixam produtores em alerta. Segundo a Conab, até 8 de novembro, 47,7% da área da safra de verão havia sido semeada no Brasil. Muita gente não abre mão do feijão, né? Para o consumidor, a notícia agora é boa. O preço segue em queda. Os preços médios dos feijões carioca e preto seguiram em queda ao longo da semana passada em quase todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Os compradores atuam de forma pontual, evitando fechar grandes volumes enquanto a oferta está maior, prevalecendo sobre a demanda. No geral, há maior disponibilidade de produto da região sudoeste de São Paulo, com lotes mais claros, variedades de escurecimento lento, granulações acima de 90% na peneira 12 e umidade adequada. Para o feijão preto, o CPEA observou aumento na oferta de lotes comerciais. Ainda em São Paulo, agentes estão atentos às chuvas neste período de colheita e aos possíveis impactos do clima úmido sobre a qualidade. Nas demais regiões, os produtores focam no armazenamento e disponibilizam lotes pontuais. E a colheita da mandioca foi retomada, mas o ritmo ainda é lento. Mesmo diante das chuvas na semana passada, em muitas regiões produtoras, a colheita de raiz de mandioca foi retomada. Mas o ritmo das atividades de campo ficou abaixo das expectativas dos agentes do mercado. Segundo pesquisadores do CPEA, muitos produtores ainda mostram pouco interesse em avançar com os trabalhos, alegando reduzida a atratividade da comercialização da raiz. Ainda de acordo com eles, a produtividade e o teor de amido estão baixos. Diante disso, os valores de negociação da raiz de mandioca se sustentaram na semana passada. De 10 a 14 de novembro, o valor médio da tonelada de mandioca posta-fecularia foi de R$ 565,81, com queda de 1,1% frente ao período anterior. A média parcial de novembro segue 0,6% acima da de outubro. No coração de uma região vinícola da Itália, entre cachos de uva e fileiras de plantações perfeitas, um novo trabalhador vem chamando a atenção. Esse aí é o Fraschi, um robô com uma precisão de cirurgião. E a missão dele é revolucionar o cuidado com as uvas. O robô percorre cada fileira equipado com câmeras, sensores e até um braço robótico capaz de manipular, analisar e até tratar cada uva individualmente. Ele faz um mapeamento completo, identifica cachos, marca a posição para o GPS e acompanha o crescimento. Enquanto a máquina tradicional despeja produtos químicos e agrotóxicos em tudo o que vê pela frente, o Fraschi cuida de cacho por cacho.
Os pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia contam que a motivação por trás desse robozinho é a falta de mão de obra no campo, necessidade de produção mais sustentável e a busca por mais controle no cultivo. É o que a gente vê cada vez mais, né? A agricultura de precisão no campo sendo uma realidade. Agora a gente vai ver um pé de goiaba pequeno que está dando frutas enormes. O caso curioso vem de Goiás. A goiabeira fica na casa da Val e do Eurilson, em Formosa, Goiás. O casal não sabe dizer qual é a variedade de goiaba. A Val ganhou a muda de uma amiga e tem uma suspeita da origem da planta. Ela fala que é goiabeira tailandesa, mas não foi confirmado, né? Ah, entendi. Falaram Você acha ela... que é? Sim, eu acho que é tailandesa. Ela é branca ou vermelha? Ela é goiaba branca e ela é bem crocante, ela é diferente das outras, certo? Que as outras têm a massa mais molinha e essa é crocante. Seja lá de onde for, uma coisa é certa. A árvore dá fruta gigante. Veja só, mais parece um coco verde do que uma goiaba. Esta outra aqui pesou mais de 1 quilo. Peso confirmado na balança do mercadinho perto da casa da Val. A goiabeira foi plantada há 8 anos e desde então vem surpreendendo. Sempre assim, é em torno de 700, 800 gramas. Mas, gente... Aí as últimas agora tá dando em torno de 1 quilo, né? Tem uma ali que eu tirei ontem. Então pega lá pra nós. Pega essa de 1 quilo. 1,40 kg? 1,40 kg. Foi isso? 40. Gente, essa foi a maior que você já teve aqui? Ó, essa daqui de 1,40 kg. Você foi lá no mercadinho pesar? No mercado aqui, pesei e deu isso. O Hélio é técnico em agropecuária da Emater e produtor de goiaba. E ele tem uma explicação para esse fenômeno. A variedade que dá um fruto com esse padrão é a goiaba tailandesa. Só que ela é uma goiaba de polpa vermelha. O que pode ter acontecido, nesse caso, é da multiplicação ter sido feito via semente. E aí dá uma segregação genética e pode ter acontecido de sair uma goiaba branca. Independente da variedade, uma goiaba deste tamanho fica até difícil de comer sozinho. Por isso, o casal resolveu dividir com a vizinhança e a fruta fez sucesso, viu? Doce, crocante, muito bom ela. Essa é boa para dividir mesmo, hein? Olha, o impacto das mudanças climáticas sobre a produção agrícola é uma das principais preocupações entre os especialistas da COP30. A cerca de 5 quilômetros do centro de Belém, na Ilha do Cumbu, o problema já afeta a produção do cacau. É preciso atravessar o rio Guamá e navegar por igarapés para encontrar o tesouro de uma ilha coberta pela floresta amazônica. Quem desembarca procura pelo fruto que adoça a receita mais famosa da região, o chocolate. Eu acho que pela primeira vez eu senti o gosto do cacau verdadeiro. É provar um pouco do sabor da Amazônia também, né? Há 20 anos, Lena decidiu extrair do cacau o que há de mais puro. Investiu na agricultura sustentável e plantou 3.000 mudas nativas. A produção, livre de agrotóxicos, acrescentou saúde ao paladar e conquistou clientes especiais. A atividade também gerou emprego e renda para a população da Ilha do Cumbu, em Belém do Pará. Se a gente fizer um trabalho onde a gente ganha, a comunidade ganha junto, a gente consegue ajudar um ao outro. A capacitação dos funcionários foi garantida pelo Serviço Nacional de Aprendizado Rural, o Senar, um dos projetos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É possível a gente continuar produzindo, preservando a floresta, mas mais do que isso, tem que dar dignidade aos 30 milhões de pessoas que aqui moram e aqui trabalham. A produção de cacau aqui na Ilha do Cumbu também sofre com os efeitos das mudanças climáticas. A menor incidência de chuvas entre julho e novembro já deu sinais de que a colheita, que começa em alguns dias, será menos farta. As discussões da COP30 trouxeram mais do que possibilidades para reequilibrar o clima na região. Atraíram também visitantes do mundo todo. Eu não sou apaixonada por chocolate, mas a textura e a consistência desse são as melhores. É delicioso. É um orgulho muito grande, né? É muito enriquecedor para a gente, é muito gratificante. Vamos então ver como é que fica a previsão do tempo para essa terça-feira em todo o Brasil.
A terça-feira será marcada pela atuação de uma área de baixa pressão entre a costa do sul e sudeste, que reforça um tempo instável em parte da região sul. Além disso, a frente fria segue avançando pela região sudeste, mantendo as pancadas de chuva. No norte e centro-oeste, as instabilidades continuam em algumas áreas, enquanto no nordeste o tempo firme predomina em boa parte da região. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto no norte gaúcho, em grande parte de Santa Catarina e no sul e leste do Paraná. Já na metade sul gaúcha, o tempo fica mais firme. Na região sudeste, a nebulosidade aumenta desde amanhã em São Paulo, avançando também pelo centro-sul e leste de Minas, Triângulo Mineiro e Rio de Janeiro. Já no norte de Minas, o tempo segue mais aberto. No centro-oeste, há variação de nuvens em toda a região, e o céu fica mais carregado no norte e leste de Mato Grosso do Sul, metade norte de Goiás e em Mato Grosso. Na região nordeste, a nebulosidade é maior no sul da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, enquanto o restante da região segue com tempo mais ensolarado. E na região norte, o céu fica mais carregado no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além do Tocantins, sul do Pará e áreas do Amapá. Na região sul, pancadas moderadas a fortes do norte gaúcho, Santa Catarina e no sul e leste do Paraná. E há risco de temporais na metade leste da região. No sudeste, a frente fria avança e segue provocando chuvas moderadas a fortes em São Paulo desde amanhã, com risco de temporais no sul, interior, nordeste e litoral paulista. E a situação é de perigo no leste paranaense e sul do estado de São Paulo. As instabilidades também avançam ao longo do dia pelo centro-sul e Triângulo Mineiro, Zona da Mata, leste e oeste de Minas, além de atingir o Rio de Janeiro. Enquanto no sul do Espírito Santo, a chuva deve chegar mais à noite. No sul e interior de Minas, também há risco de temporais. No centro-oeste, as pancadas de chuva ocorrem desde a madrugada em Mato Grosso do Sul, no norte, leste e nordeste do estado, e devem diminuir até o início da tarde. Em Mato Grosso, chance de chuva em grande parte da metade norte, além de áreas de Goiás. No nordeste, há chance de chuva isolada no interior do Maranhão e do Piauí, enquanto no sul da Bahia, as instabilidades podem ocorrer de maneira moderada a forte. E na região norte, as pancadas ganham força em boa parte do Amazonas, com risco de chuva moderada a forte e temporais, além do Acre. No Amapá, sul e oeste do Pará, as instabilidades continuam, enquanto em Rondônia e Roraima, a chuva também ganha força. Rajadas de vento variam em grande parte do país nesta terça, principalmente em São Paulo, Triângulo e Sul Mineiro, sul de Goiás, leste de Mato Grosso do Sul, norte e interior do Paraná, onde podem chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco predomina no oeste de Mato Grosso do Sul, além do interior do Nordeste, principalmente em áreas do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e em boa parte da Bahia, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 26 graus em Porto Alegre e em Campo Grande, 28 em São Paulo, 29 em BH e Goiânia, 31 em Salvador e 34 graus em Palmas. Os produtores brasileiros de alho têm sofrido com o avanço da importação da China, que vende o alimento com preços mais baixos em relação aos custos por aqui. Então, quem chega para dar um panorama para a gente sobre esse assunto é o Rafael Corsino, que é presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar falando com vocês aqui, para a gente esclarecer muitos pontos, né, que ainda os produtores têm, né, de falta de conhecimento, né, dessa nova modalidade, que é o compromisso de preço. Então, é uma oportunidade para a gente estar informando os produtores sobre esse novo modelo de taxa antidâmping. É isso. Então, vamos começar do começo, Rafael. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que está a produção de alho nacional, o que é produzido aqui no Brasil, atende todo o mercado. A gente vai falar de importação daqui a pouco, mas como é que está a produção aqui dentro? Ingrid, o Brasil, ele veio crescendo nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, ele veio aumentando a sua participação no mercado nacional. É importante lembrar que na década de 80 ali, o Brasil abastecia 90% do mercado. E com a abertura do mercado com o governo Collor e depois com o Mercosul, o Brasil foi perdendo espaço.
E nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, através da tecnologia de limpeza de vírus, o Brasil retomou o crescimento. Então, nós saímos de um abastecimento cerca de 20%, 25% do mercado brasileiro, nesses últimos 8, 10 anos, para 60% do mercado brasileiro. Então, nós tivemos um aumento considerável na participação do abastecimento de alho no Brasil, e isso devido à tecnologia de produção de alho através do alho livre de vírus. Isso daí que deu uma sobrevida para o produtor nacional. Como é que são hoje os números, né? Hoje são mais de 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil, 87% ligado a produtores familiares, mais de 300 mil trabalhadores. Como é que são essas práticas com relação ao meio ambiente, às condições do trabalhador nesse setor? Ingrid, os produtores de alho, ao longo desses anos, vêm cada vez mais melhorando a sua produção e a sua produtividade. E vem trabalhando com bastante resiliência, né? Com bastante preocupação nesses pontos que você tocou. É muito importante. A nossa produção hoje, ela é bastante sustentável. Então, os produtores vêm investindo muito na saúde do consumidor que compra esse alho, né? Então, a gente preocupa muito com os tratos culturais lá no campo, com a aplicação dos defensivos somente registrado. Então, há uma preocupação muito grande do produtor com relação a quem consome. E também a preocupação com relação ao meio ambiente. É uma produção, boa parte dela com certificações, né? E essa proteção do nosso meio ambiente. E também com a questão da saúde e segurança do nosso trabalhador. Então, a cultura do alho os produtores vêm investindo muito, né, respeitando as legislações trabalhistas, e hoje nós ocupamos uma importante parcela do abastecimento do Brasil, né, que chega a quase 60%, graças a esse aumento na competitividade e também na melhoria dos produtores de uma maneira geral, tanto o agricultor familiar, quanto o pequeno, o médio e o grande agricultor vem desenvolvendo. É uma satisfação muito grande, né, estar à frente da associação e a gente levar muito conhecimento a todas essas regiões, a todos esses locais que produzem alho no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Hoje, no Brasil, quais áreas, quais regiões são referência ou que tem produção de alho aqui internamente? Nós temos o maior estado produtor de alho é Minas Gerais, né? Então nós temos Minas Gerais em primeiro lugar, depois Goiás e depois nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E são os principais, mas nós temos produções também, Ingrid. Nós temos no Paraná, temos no Espírito Santo, temos na Bahia uma importante produção de agricultores familiares, temos no Piauí, então nós temos ao todo 10 estados produzindo alho no Brasil. Bom, mas também tem alho vindo de fora, como você mesmo disse, o Brasil produz cerca de 60% aí do alho que consome. Para 2025, a ANAPA espera cerca de 15,5 milhões de caixas importadas. É isso mesmo? De onde é que está vindo esse alho? Olha, esse número, infelizmente, é real. A última vez que nós importamos essa quantidade foi em 2020, né? Foi ali no começo da pandemia. No ano de 2020, nós importamos aproximadamente 15 milhões. E depois teve uma redução significativa e agora sinaliza uma importação muito grande, cerca de 15 milhões e meio. 7 milhões deve vir da China, né? E 8 milhões e pouco da Argentina. Então, nós temos uma dificuldade de competitividade com esses dois países. Em função do crescimento da importação do alho chinês esse ano, que se comparar com o ano de 2024, aumentou praticamente 3 milhões de caixas de alho. E isso colocou o setor com muita dificuldade, ou seja, retardou a venda do nosso alho
aqui no Cerrado. Nós estamos com cerca de 50% a 55% da safra ainda para comercializar. E isso dificulta muito o produtor, porque ele tem os financiamentos, os custeios, tem as empresas que eles têm que pagar de defensivos, de adubos, tem a mão de obra do dia a dia. E o produtor não conseguindo vender, dificulta para ele para honrar com os seus compromissos. Isso tudo em função de uma importação de alho desnecessária, em pleno pico de produção do alho nacional, fazendo com que o produtor brasileiro não consiga vender sua safra. E o alho que está chegando, vindo da China e já veio da Argentina, está chegando num preço muito baixo, dificultando demais nós, produtores, a sobreviver. Quer dizer, então precisa sim vir um pouco de alho, mas não na quantidade que está sendo importado. E esse alho que está chegando está saindo mais barato que o custo de produção do alho brasileiro, é isso? É aí uma competição que não dá para vencer, né, internamente. Essa importação ela já existe já faz tempo, né? E a gente nunca foi contra. Mas o problema é quando ela vem um volume muito grande, igual veio esse ano, e um custo abaixo do nosso custo de produção. Existe a taxa antidumping para corrigir isso, mas de qualquer forma, importadores brasileiros conseguem liminares para não pagar essa taxa antidumping. E cerca de 80% do alho que entrou nesse período não pagou essa taxa antidumping. E o custo desse alho chegou abaixo do custo de produção do produtor brasileiro. E isso dificultou demais a gente comercializar a nossa safra. Tanto é que estou te falando que nós temos 50% do alho para vender do Cerrado, que é de Minas e Goiás, e sendo que em épocas normais de competição a gente já teria vendido pelo menos 70%, cerca de 25%, 30% para vender ainda. Então, isso dificultou demais o produtor a vender a sua safra. Rafael, explica pra gente o que é essa taxa anti-dumping, o que ela significa, né? Tinha-se uma expectativa até início de outubro se ela seria renovada ou não, já que é desde a década de 90 que ela existe. Ela foi renovada, mas o que é essa taxa? E também, aproveitando, o que seria a relação de compromisso de preço? Porque tudo isso faz com que o alho nacional seja ou não competitivo com relação àquele que entra. Ótima pergunta, né? Uma oportunidade para a gente estar esclarecendo aqui para toda a cadeia de alho e as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a taxa antidumping só existe porque a China pratica um dumping no mercado brasileiro. O dumping é uma prática desleal. Ele vende o seu alho mais barato que no mercado interno, vende aqui para no caso o Brasil, e esse objetivo é quebrar a produção do país que ele está concorrendo. E depois que ele quebra os produtores, ele pega e aumenta o preço e tem o total controle do preço daquele país. Então o governo vem e coloca essa taxa antidumping para corrigir essa competição desleal que a China pratica em solos brasileiros. Você bem falou que a taxa existe bem desde 1994. Só que desde 1994, a China pratica dumping no mercado brasileiro. A cada 5 anos é feito um estudo na defesa comercial brasileira, aonde a área técnica levanta os dados da exportação do alho chinês, do governo chinês, dos produtores chineses, e também levanta os dados aqui da produção nacional. E com isso ela identifica se tem ou não a prática do dumping. E desde 94 existe a prática do dumping no mercado brasileiro. Então, o governo vem e coloca essa taxa para proteger, ou melhor, para não deixar uma competição desleal com os produtores nacionais, os produtores brasileiros. E nesse ano especificamente, o que mudou? Nós iniciamos a renovação do direito antidumping no ano passado e agora finalizou no dia 3 de outubro desse ano. E o que
mudou com relação ao ano passado? Mudou que 4 exportadores chineses entraram pedindo um compromisso de preço. O que é o compromisso de preço? O exportador chinês chega para o governo e fala, eu vou vender o alho brasileiro ao preço de 16,9 dólares e vou pagar todos os impostos, tudo acordado, tudo direitinho na exportação do meu alho aqui da China. E o governo fiscaliza para ver se essas empresas exportadoras vão assumir o compromisso que eles assinaram com o governo brasileiro. Se eles venderem tudo dentro do compromisso, do acordo que foi feito, ok, esse alho chinês vai chegar a 25 dólares, mais ou menos, que é o nosso custo de produção. E para todos os outros exportadores que não participaram desse processo, vai ser colocado a taxa antidumping de 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Então, nessa modalidade de compromisso de preço, o importador brasileiro tem que pagar R$16,90 mais 35%, mais os custos com ICMS, com transporte. Então, esse alho chega a 25%. Só que os outros importadores chineses que vão comprar sem o compromisso de preço, eles pagam somente o preço lá na China, que hoje é ao redor de 12 dólares. E teria que pagar a taxa de 7,8, só que eles não pagam. Entra na Justiça Federal e consegue essas liminares. Em conseguindo as liminares, esse alho vai chegar a 20 dólares, que fica 5 dólares abaixo do nosso custo. Aí não tem condições de competir com esse alho vindo da China nessa modalidade de taxação da tarifa antidumping. Rafael, é importante a gente enfatizar também que existem diferenças entre esses produtos, né? Entre o alho chinês, que é o que está chegando no mercado, e o alho nacional, tanto com relação à coloração, ao cheiro, ao aroma, né? A gente fala quando está fazendo o temperinho ali do arroz, do feijão, que fica aquele aroma gostoso pela casa. Tem diferença com relação a esses produtos? Ingrid, tem muita diferença. Antes de eu falar as diferenças, eu gostaria de comentar aos consumidores que é extremamente importante você saber que comprando esse alho brasileiro, que eu já explico, a qualidade, né, superior com relação ao alho importado, você está ajudando a manter 250 mil trabalhadores aqui em solo brasileiro, que depende desse trabalho, que não tem instrução nenhuma para fazer outro trabalho, e também mais de 5 mil agricultores familiares, manter esses agricultores nas propriedades. Nós temos mais de 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil. Então, é um relevante apoio social ao Brasil. Bom, sobre as diferenças, é importante relatar que o nosso alho, quando você tira aquelas cascas do alho, aquela branquinha, a casca também pode ser roxa, e você chega no dente do alho, você vai ver a cor do dente do alho roxinho ou arroxeado. Esse é alho brasileiro. O supermercado tem que informar se é alho brasileiro ou se é alho importado. Isso é um dever dele. A legislação obriga que ele informe. Se caso ele não informar, você pergunta ao gerente. E se não tiver essa informação, em último caso, você descasca esse alho e você vai ver o dente roxinho. Se for castanho ou marrom, é alho importado, é alho chinês. E qual que é o diferencial? Nós temos 5 vezes mais alicina. A alicina é a substância que dá resistência ao nosso corpo. Nós temos 5 vezes mais com relação ao alho chinês. Então, o alho brasileiro ele é 5 vezes mais potente, né? E ele tem 5 vezes mais sabor, mais aroma. Ele combate câncer, combate colesterol e dá resistência e imunidade para o nosso corpo. Essa é a grande diferença entre o alho brasileiro e o alho chinês. E sempre quando você puder, compre esse alho. Além de você estar comprando um alho 5 vezes mais forte do que o alho chinês, você também está ajudando a manter a atividade aqui no Brasil. É isso, né, Rafael? Super importante a gente pensar, né, no produto nacional. A gente foi mostrando imagens aí, né? Às vezes a casca branca por fora, mas por dentro tem o roxinho. Inclusive o alho brasileiro é conhecido como alho sorriso, é isso? Porque os dentes dele ali são todos gordinhos, né? Certinhos, bonitinhos, é isso? Você sabe o que é o alho sorriso? É assim, quando você tira todas as peles deles, as cascas, vai chegar no dente. E
Quando aparece só os dentes do alho, não tem a casca, aí ele é chamado de sorriso. E é mais fácil de você identificar se é alho brasileiro ou se é alho importado. Então o segredo é esse, é comprar com o dente roxinho. É isso. Muitíssimo obrigada, viu, Rafael? A gente segue aqui acompanhando o mercado e voltamos a nos falar em breve. Tá bom, Ingrid. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. E assim, essa edição do Record News Rural de hoje vai terminando. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.